Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos superintendentes de escola dominical, para os nossos professores da nossa escola bíblica dominical, também para os nossos dirigentes, nossos pastores dirigentes de congregação do nosso campo de Bangu. Queremos também saudar a todos os amigos que nos acompanham neste canal, que tem sido uma bênção para as nossas vidas, para a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos hoje para uma lição de número 6, que traz o título O Senhor, Justiça Nossa. Então, lição de número 6, O Senhor, Justiça Nossa. Queremos lembrar a todos que o professor oficial dessas aulas é o nosso pastor Sóstenes Silva, que é o pastor presidente do nosso campo, e hoje, pela sua ausência, estamos aqui para dar esta aula. Pedimos que você continue orando pelo ministério do nosso pastor Sóstenes, orando para que Deus continue dando graça à sua vida, a esse ministério abençoado, e assim todo o nosso campo alcance também dessas bênçãos. Muito bem, esta lição de número 6, nós vamos lembrar o professor que o motivo de oração, que só tem na sua revista, dê uma olhada lá, ore pelos pastores e líderes que lutam por justiça e retidão. Então, orarmos durante a semana para que Deus abençoe esses homens de Deus que são pastores, que são líderes e que lutam por justiça. Então, o tema, o Senhor, Justiça Nossa, nós temos aí o texto áureo que fala sobre: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este verá o seu nome com que o nomearão, o Senhor, Justiça Nossa. E a verdade aplicada, que é o resumo da lição, que é a grande dica da lição, é o resumo da lição. A verdade aplicada diz assim: em Jesus somos perdoados e recebemos justificação por intermédio do seu sangue. Então, em Jesus somos perdoados e recebemos justificação por intermédio do seu sangue. Então, essa é a verdade aplicada. E os objetivos da lição, que são 3, tem aí o primeiro: reconhecer que somos dependentes da justiça divina. O segundo, entender que Deus é um justo juiz. E terceiro, aprender que tem horas que chorar é preciso. Se você observar esses 3 temas que nós temos que focar na lição, e nós começamos aqui, como também uma boa dica, sempre traduzindo, o assunto da lição é o Senhor, Justiça Nossa. Que Senhor que a gente está falando? Explique para o seu aluno que esse Senhor que a gente está falando aqui é o nosso Deus, É o Deus Todo-Poderoso, que é a nossa justiça. E essa justiça, que justiça é essa? É a justiça lá do delegado, a justiça... Não, esta é a justiça de Deus. Muito importante você traduzir sempre o que você quer falar para os seus alunos, o tema real que você está falando. Então, está falando do seu Deus e da justiça divina. Então, nesse primeiro item, nós temos aí, Deus é a nossa justiça. Você pode trazer e trabalhar com o seu aluno nesse primeiro item, reconhecer que somos dependentes da justiça divina, falar sobre as injustiças. O comentarista começa aqui falando: quem nunca sofreu injustiça? O que é injustiça? Você pode conceituar com seus alunos. O que é injustiça para você? A gente tem um conceito aqui que o comentarista colocou na lição: injustiça é a prática de violar padrões do que é justo. A gente vive justamente nessa época agora, onde parece que Jeremias é muito atual. A gente sabe que a época de Jeremias há muitos anos atrás, mas parece que a gente está vivendo uma similaridade, uma coisa tremenda. Essa lição ela veio cair numa época muito própria para estudarmos. Injustiça. Será que somos injustiçados nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia? Os funcionários, entre patrões, o governo. Qual o exemplo? Comente aí, vamos imaginar, sobre os nossos políticos, sobre os líderes políticos que temos, sobre as empresas, essa grande movimentação que nós estamos acompanhando no Brasil, essa corrupção desenfreada entre os nossos líderes políticos. Vamos imaginar assim, estou falando no mundo político. Então, injustiça, onde você começa a usurpar o que não é seu, Tem um programa até aí que está rodando na internet, alguém fazendo uma explicação de como que o governo arrecada os seus impostos, Então, ele diz: no salário você já perde tanto por cento, e quando você vai comprar roupa, ou quando você vai comprar seus alimentos, você já tem 50% a menos. Então, o pessoal trabalha assim: olha, do dinheiro que você recebe, 23% é seu,
e 77 o governo leva sem fazer nada, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai vendo que existe toda uma injustiça. Estamos trabalhando agora na época, né, onde o pessoal quer fazer uma modificação nas leis trabalhistas, e tudo isso, a grande discussão do momento é sobre a justiça. Por que a gente começa a falar sobre essa justiça? Porque a justiça do homem é uma justiça, vamos imaginar, que cada um coloca puxando, como diz o adágio popular, puxando para a sua sardinha. E a justiça do homem, ela é uma justiça que ela coloca cada um puxando para o que lhe é melhor. Não se pode esperar justiça humana, porque o homem, por sua natureza, é injusto. Ele tenta fazer justiça, mas sempre em benefício de alguém. É isso que a gente tem acompanhado nos nossos dias, no nosso país. Mas a nossa maior alegria, o que você tem que traduzir para o seu aluno, que a nossa justiça, ela pertence a Deus. Deus é o justo juiz que conhece, como a palavra diz, os olhos do Senhor estão a contemplar todos, os bons e os maus. E o Senhor, no seu exato momento, o Senhor executa a sua justiça. Isso que temos que trabalhar. Nós dependemos da justiça divina. Eu me lembro de um fato que aconteceu quando eu era bem garoto, que eu fui para a escola e na minha época tinha o passe escolar, e eu, quando dei o passe escolar, na verdade eu esqueci o passe escolar em casa, mas estava de uniforme. Aí quando fui passar, o cobrador me pediu o passe escolar. E eu, moço, eu esqueci meu passe escolar. Mas eu estou de uniforme, eu sou aluno da escola, eu passo sempre. Ele, não, então faz o seguinte, passa por baixo aí, poxa. Aí me falou umas palavras feias e mandei, passou me arrastando por baixo da coisa. E fiquei com nasceu aquele ardor no coração, com muita raiva daquele homem. E um dia eu estava com meu pai no carro, íamos levar minha irmã na escola. E quando passamos pela rua, eu olhei quem estava encostado na parede, aquele cobrador, no ponto final do ônibus. Pai, para aí. Meu pai parou o carro, encostou, olha ali, aquele homem ali foi aquele camarada que fez isso e assim comigo. Contei a história, meu pai. Meu pai, como um servo de Deus, olhou para mim, olhou para o rapaz e falou, filho, olha para aquele homem. O homem estava encostado na parede, com o pé na parede, fumando um cigarro, olhando para o infinito. É um homem sem Deus. Filho, entenda de uma coisa. A nossa vingança, ela pertence a Deus. Entreguei a vida dele nas mãos do Senhor. E aquilo me deu um conforto, porque eu estava com ódio. Eu queria que meu pai arrebentasse ele. Essa é a nossa justiça. É a sensação de justiça que temos. E naquele momento, Deus usa o meu pai para me trazer uma mensagem tremenda. A nossa justiça, a nossa vingança, ou a justiça nossa, traduzindo melhor, ela pertence a Deus. Então, nós temos que trazer esse assunto e falar para os nossos alunos. Porque, às vezes, a melhor forma que a gente tem é acabar com tudo, né? Mas nós precisamos passar para os nossos alunos que nós precisamos e dependemos da justiça divina. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que conversar com os alunos. O segundo item fala sobre entender que Deus é um justo juiz. Nós olhamos aqui onde Deus protege os injustiçados, a sua missão era maior que a sua dor. Aqui ele fala sobre Jeremias, porque Jeremias, todos, na verdade, queriam destruir Jeremias. Todo mundo tinha raiva de Jeremias. Todo mundo queria calar Jeremias. Mas Deus, como um justo juiz, protegeu a vida de Jeremias. Jogaram ele num poço, jogaram ele na lama, fizeram tudo para calar a ele, mas Deus estava fazendo justiça para o povo, fazendo justiça para aquela geração, mas também fazia justiça ao profeta Jeremias. Deus guardava Jeremias, amparava Jeremias. Deus, por sua bondade e amor, até preveniu. Olha que coisa linda. Quando a gente lê que Deus diz para ele não casar, olha, não casarás, nem terás filhos nessa cidade. Deus estava prevenindo, estava cuidando, amparando a Jeremias. Então Deus, ele é justo. Em todas as suas ações, a justiça de Deus é tremenda. Nós vamos olhar aqui, no terceiro ponto, aprender que tem horas que chorar é preciso. E aqui, nós vamos voltar a lembrar de Jeremias. Jeremias era um homem que amava o povo. Algumas pessoas acham,
que o profeta Jeremias ele tinha ódio do povo. E aqui é muito bom nós lembrarmos e falarmos, porque tem gente que, não, eu sou profeta de Deus e fala com as pessoas, né, como que estiver com raiva, apontando, castigando. Jeremias, nós temos aqui o livro de Lamentações de Jeremias, onde o profeta chorou. E aqui nesse item aqui, no item 2, nós vamos observar que por várias questões Jeremias chorou. Tem aqui, ó. Quando o povo abandonou o Senhor, ele chorou. Quando ele foi enganado com palavras falsas, ele chorava. Quando os falsos profetas profetizavam palavras fingidas, ele chorava. Tem vários itens onde... por que ele chorava? É porque ele via a coisa horrenda que estava acontecendo. O povo sendo enganado, o povo sendo desfacelado, o povo sendo iludido. Mas ele, por amor àquele povo, ele chorava e lamentava pela desgraça que aquele povo estava tendo, porque esqueceram do seu Deus. Então nós temos que prestar muita atenção sobre o sentimento, sobre a nossa vida. Chorar, né? Uma palavra que às vezes as pessoas dizem, não, mas homem não chora. O homem que é homem, ele não chora. Mas no contexto de pessoas, nós vamos ver que o próprio Cristo chorava. Jeremias, ele chorava, ele lamentava pela situação que estavam passando aquele povo. O povo de Deus, o povo amado, o povo escolhido, o povo que Deus tirou de um local para um local de escravidão, para um local de bonança, de bênção. Era um povo que agora estava sendo iludido. E é bom sempre lembrar que esse povo estava escravo. Era um povo que não tinha vontades, que não tinha prazeres, porque eles eram escravos. Deus resolve libertar esse povo e trazer para uma terra o quê? Que mana leite e mel. Era uma terra que agora era o deleite. E eles começaram a esquecer do Senhor. E isso é muito bom para falarmos com os nossos alunos sobre isso. O prazer, ele adormece a gente. Às vezes, quando você está na bonança, você começa a esquecer das coisas de Deus. Porque o povo de Israel, nessa época de Jeremias, eles mesmos começaram a escravizar o seu próprio irmão. Começavam a enganá-los, começavam a explorar com pagamentos injustos. Será que é alguma coisa parecida com os dias atuais? Traga isto para o seu aluno. Converse para ele que às vezes é preciso você observar as coisas e chorar as nossas misérias, lembrar. Mas só chora nessa visão de Jeremias quem realmente tem o amor de Deus no coração. Quem realmente, né, tem uma história, né, que o pessoal conta sobre as lágrimas de crocodilo. Que lágrimas de crocodilo são essas, né? Que o crocodilo, quando ele mastiga, ele tem umas glândulas, né? Que quando ele aperta nas suas mordidas, ele começa a escorrer as lágrimas do olho. Este choro não é o choro que a gente está falando. Não é um choro fingido, mas é o choro do sentimento, do coração fruto. E isso é interessante, porque este amor que nasce nos corações não é um amor natural, não é um amor humano. Nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade de amar, mas o verdadeiro amor é Cristo, o verdadeiro amor que vem de Deus. Ele invade o nosso coração e quando você tem isso, você olha para a desgraça das pessoas e você sente o que Jeremias sentia. Jeremias estava ali sofrendo com a aflição daquele povo, porque o amor de Deus, trabalhado no coração de Jeremias, Jeremias lamentava. Não era um povo que é agraciado de Deus, menina dos olhos de Deus aquela nação, e agora estava totalmente sendo destruída. Era uma carnificina acontecendo naquela época. Então, traga isso para o seu aluno, mostre para ele aprender que horas ele precisa chorar. Então, chorar é preciso. Chorar as nossas misérias, chorar pelas lutas que passamos, chorar aos pés do Senhor. Chorar aos pés do Senhor faz bem. Afinal de contas, o próprio ato de chorar já faz bem para nós. Quando você está aflito, quando você está pressionado, que você chora, você tem um alívio. Agora imagina você fazer isso aos pés do Senhor, aos pés de um Deus que tem cuidado, que é carinhoso contigo, que é carinhoso comigo. Então, queridos, que Deus abençoe esta lição, que você possa trazer esta oração através da oração, lembrando que quem convence o homem do seu erro é o Espírito de Deus e você precisa orar para que o seu aluno seja alcançado. Nesses 3 itens, somos dependentes da justiça divina. Primeiro, a de justiça divina é que é a nossa justiça. O segundo, Deus é um justo juiz. Ele é um
Deus justo. Jeremias sabia disso. O povo tentou matá-lo de todas as formas, mas Deus sempre dava escape para Jeremias. Esse é um Deus justo. E também que tem hora que ele precisa chorar. E nós estamos precisando, nesses últimos dias, de chorar aos pés do Senhor. Orar. Orar é falar com Deus. E quando você fala com Deus, é o momento de você chorar. Se você está passando por dificuldade, ensine ao seu aluno. Fale para ele que ele precisa conversar com o seu Deus como ele conversa com o seu melhor amigo. Afinal de contas, quem é Deus para o seu aluno? Faça essa enquete entre eles. Quem é Deus para você? Qual o grau de intimidade que você tem com o teu Deus? Por que você ora? O que é orar para você? Nós precisamos trazer estes assuntos para os nossos alunos, para que eles tenham o seu culto, a sua vida cristã racional, com a sua razão, e não só com a sua emoção, mas que eles possam realmente conhecer esse Deus, que é um justo juiz e que um dia Deus trará justiça a todo esse momento e essa onda de injustiça que estamos vivendo nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Boa aula para você. Amém.